Golden Dag, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Patrícia Fagundes e esse é o Mitologia Como Você Nunca Viu. E o episódio de hoje é... Os nórdicos antigos. Bem, galera, nos episódios anteriores nós falamos um pouco sobre mitologia grega. Hoje eu vou dar uma variada e ensinar um pouco sobre o povo nórdico para vocês. A pronúncia dos nomes dos deuses, lugares e objetos que eu vou usar é ensinada por um linguista americano especializado na Escandinávia, Dr. Jackson Crawford. De acordo com ele, essa é a pronúncia medieval reconstruída do Old Norse, nórdico antigo. Eu vou tentar falar direitinho. Bem, a mitologia nórdica compreende vários povos diferentes. No passado, eram várias tribos de línguas germânicas, que eram chamados pelos romanos de bárbaros. Na real, acho que todo mundo que não era romano era chamado de bárbaro. Releva caso. Eles eram clãs separados e nômades por conta do clima frio padedel do norte da Europa, que por muito tempo invadiram e ocuparam várias regiões do continente nos primeiros séculos depois de Cristo. Por volta do século 8 até o século 10 foi a era dos vikings, os povos da Escandinávia, ali pela Noruega, Suécia e Dinamarca, que tocaram terror pela Europa. Eles tomaram conta da Islândia e chegaram até a Groenlândia e o norte do Canadá. Então, teoricamente, teriam sido os primeiros europeus em solo americano depois de Cristo. Ha! In your face, Colombo! In your face! It's been a long day. Esses povos eram pagãos, realizavam sacrifícios de animais e humanos em honra de seus deuses. Tinham videntes e adivinhos que liam as pedras rúnicas e acreditavam num tempo cíclico que começava com a escuridão para terminar com a luz. Para eles, o dia começava à noite. Quando eu estudei isso, eu achei tão estranho. Gente... o dia começar na noite? Que coisa mais contrária! Porque eu tô acostumado ao ciclo solar, né? Pô, o sol nasceu, o dia começou. O sol morreu, o dia terminou. Mas aí, eu tava lá fazendo meu miojo pra almoçar. Aí eu pensei, não, mas peraí. O dia começa meia-noite. Meia-noite tá de noite. Meu Deus! Eu acho que eu fui muito influenciada pelos mitos egípcios. Eu não tinha parado para pensar que o nosso dia também começa à noite. Isso se reflete nos mitos. O universo foi criado, será destruído e renascerá numa era de ouro. Além disso, existe uma eterna luta entre as forças positivas e negativas da natureza, simbolizadas pelo gelo e pelo fogo. Eu tô vendo muito Game of Thrones. Eu já associei logo. Mas afinal... vamos lembrar que estamos falando de lugares muito frios, então é apenas natural que gigantes de gelo sejam os vilões da história. Veja bem, as crenças nórdicas eram transmitidas por tradição oral e, infelizmente, eles não deixaram textos pra gente, assim como fizeram os egípcios e os gregos. As runas nunca eram usadas para escrever coisas muito longas. O que temos hoje em dia são 2 livros chamados Edda, que foram escritos no século XII na Islândia, depois da conversão do país ao cristianismo. Então é bem capaz de ter várias e várias influências cristãs nesses textos. O primeiro é o Poético. É um compilado de vários poemas de autoria desconhecida, que foram transcritos nessa época, mas provavelmente são muito mais antigos, justamente pela forma como foram escritos, vocabulário, estrutura linguística, etc. Já o segundo, o Era em Prosa, foi escrito por um cidadão chamado Snorri Sturluson, um historiador, poeta e político islandês do século XII. Ele se esforçou para descrever as histórias com o máximo de detalhes que pôde, que bonitinho. E é dele que a gente tem a história de criação mais completa. Embora ela também apareça um cadinho em 2 outros poemas da Edda Poética. O Völuspá e o Vafthrudnismal. Vafthrudnismal. Não dá pra falar. Não dá. Esse aqui. Vafthrudnismal. Isso aqui. Eu queria comentar aqui rapidamente sobre a simbologia do número 9. Percebam que este é um número que se repete bastante nos mitos nórdicos. Yggdrasil suporta 9 mundos. Odin fica preso por 9 dias e 9 noites nela. Os sacrifícios nos rituais dos povos pagãos da Escandinávia eram feitos a cada 9 anos. O 9 representa um novo começo, o início de um novo ciclo e o fim de um antigo. Como, por exemplo, a gravidez humana, que dura 9 meses, enquanto o 8 é um ciclo completo, harmonioso, eterno. Não é à toa que o símbolo do infinito é um 8 deitado, tipo um 8 que cansou de esperar.
Agora sobre as runas. Elas eram a forma de escrita dos povos da Escandinávia. E existem algumas variações entre cada alfabeto dependendo do lugar, mas em todos eles as runas tinham significados mágicos. Aliás, os povos da antiguidade, seja de onde for, sempre viram a escrita como algo sagrado. Não é por acaso que os hieróglifos eram chamados assim, literalmente hieros sagrado, glifos símbolos sagrados. E o nome egípcio para esses mesmos símbolos era Medu-Neter, que tem basicamente o mesmo significado, significa as palavras de Deus. E também não é por acaso que em inglês a palavra spell tem dois significados, o verbo soletrar e feitiço. E é justamente por causa desse caráter mágico e sagrado que os povos nórdicos não deixaram quase nada escrito. À medida que o nível de alfabetização da população foi aumentando, a escrita foi se tornando mais rotineira e o seu poder sagrado foi diminuindo, declinando. Infelizmente, lei da oferta e da procura, galera, também funciona para a escrita, aparentemente. Mais um conceito antes de acabar. Weird. Isso é esquisito. Tipo weird mesmo. É bem complicadinho de explicar, na verdade. Pelo que eu entendi das fontes que eu estudei, ele na realidade não seria bem um destino em si, mas algo como a consequência de cada passo que você dá. É uma lei imutável que rege o universo, quase como uma lei da ação e reação. Às vezes as três Nornas, as tiazinhas que lidam com o tempo, são vistas como apenas uma, a Urdur, o passado, e às vezes como várias. Acho que também podemos compreender o destino como algo cíclico, cheio de profecias, ou algo como uma mistura do passado e o presente e suas consequências. Ou a gente pode simplesmente aceitar que a gente não tem a menor ideia do que é isso tudo, largar pro astral, resolver e viver nossas vidas simplesmente fim de papo. Para finalizar, uma pergunta: o que você entende por destino? Você acredita ou não? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. E lembrem-se sempre, sejam criativos. Sei o que estou fazendo.